Bem, pessoal, boa noite. Vou deixar essa aula gravada pelo fato de ser uma aula de revisão e vocês poderão assistir aí na hora que vocês quiserem. E, enfim, eu vou deixar bem explicado, tá? Peço que vocês assistam a aula, que vocês dêem uma olhada no, no, no material, né? Os slides, porque o que está nos slides é exatamente o que nós vamos ter na nossa aula, tá? Na nossa prova. Tá bom? Lembrando que a prova foi gerada pelo Avalia, as questões do Avalia não são feitas por nós diretamente, não são feitas pelos professores diretamente, então a gente tem que fazer uma tipo uma adaptação, né? Embora seja a mesma matéria, né? Mas às vezes as coisas não são colocadas do jeito que a gente coloca, por isso que eu faço questão dessa aula aqui para preparar vocês para Avalia. E tem algumas questões também que são questões que elas são subsidiárias, né? Elas não são exatamente questões da matéria, assim, exatamente subsidiárias, de assuntos próximos, que eu vou abordar com vocês aqui, para a gente não ter dificuldade em fazer a prova. Lembrando que a prova vale 4 pontos, 6 pontos, e a lista de exercícios que eu passei para vocês vale 4 pontos, tá bom? Prova vale 6, e a lista vale 4 pontos. Então vamos começar aqui, tá? Vamos começar falando aqui de alguns assuntos gerais, que são aqueles assuntos que não são exatamente abordados na disciplina, mas são assuntos importantes. Então esses assuntos provavelmente renderão algumas perguntas nas provas de vocês. Primeiro eu quero falar de fundações, não é? A gente sempre está falando de fundações. O que são fundações? Fundações são aquelas estruturas que entram em contato com o solo, né? Que pegam, que coletam as cargas, como essa estrutura de madeira, no caso, né? Coletam as cargas, madeira e aço, né? E lançam essas cargas nos solos, né? Então, uma patologia que acontece muito em fundações são os recalques diferenciais. Recalques diferenciais é uma patologia no qual algumas fundações, elas, por algum motivo, elas abatem, elas descem em geral por falha do solo, colapso do solo. Então, quando isso acontece com uma fundação, não acontece com outra, recalque diferencial, né? O pilar faz isso aqui, né? Um desce, porque o que tem em cima das fundações? Pilares. Um desce por causa da fundação, o outro não desce. Então, você tem um desalinhamento da estrutura. Esse desalinhamento, ele causa aqui, ó, rachaduras, deformações, né? Perca de qualidade na edificação. Então, por que os recalques diferenciais eles são inadmissíveis, que eles não podem acontecer? Porque eles causam danos nas edificações, pela movimentação diferencial das fundações, pelo abatimento diferencial das fundações, você vai ter danos na edificação, tá? Rachaduras e tal. Então, se essa pergunta aparecer lá, você já sabe o que você vai responder. Recalque inadmissível causa danos, tipo rachaduras, nas edificações. Uma outra pergunta geral, um outro assunto geral é sobre lajes nervuradas, tá? O que são lajes nervuradas? Lajes nervuradas são lajes que são feitas, eu mostrei isso quando a gente estava falando, não nessa disciplina, concreto 1, por isso que eu vou repetir, né? São lajes que elas vencem maiores vãos, são mais rápidas de executar, mas são mais caras e elas têm menos mão de obra de execução. Em geral, são lajes utilizadas em prédios que demandam grandes vãos, né? São lajes mais espessas, feitas aí com formas plásticas. Então, as vantagens delas é que elas vencem vãos maiores e são mais rápidas. As desvantagens é que elas são mais caras e possuem menos mão de obra de execução, tá? Um terceiro ponto geral aí, gente, é sobre steel frame. O que é steel frame? Steel frame é um sistema de execução metálico. Então, alguns detalhes sobre steel frame que vocês têm que saber aí. Primeiro, ele é pouco utilizado no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o steel frame é muito utilizado. No Brasil, ele é pouco usado porque existe pouca cultura construtiva, não é? Então, a população, não apenas a população, mas também os profissionais, os engenheiros, os arquitetos, tem pouca informação sobre o sistema, o conhecimento é limitado. Por isso que não é utilizado. Ele é um sistema que parece com drywall.
em que você tem painéis montados em estruturas, não é? De perfis de aço galvanizado. Então, as estruturas são perfis de aço galvanizado, formados a frio, né? O que é formado a frio? A chapa não entra na dobradora, na máquina quente, ela entra fria, né? Então, tem pouca utilização, é muito, muito bacana, assim, muito rápido, mas ele tem pouca utilização porque o conhecimento é pequeno e ele é um sistema que é utilizado, que é assim, constituído, né, de perfis de aço galvanizado, mas a frio, tá? Bem, agora vamos falar de madeira, né? Nessa segunda parte do nosso curso, aí nós falamos um pouco sobre madeiras. Primeira coisa, características básicas da madeira: baixo coeficiente térmico e acústico. O que significa isso? Ela conduz mal calor e conduz mal som também. Então, os sistemas que são feitos de madeira, eles são isolantes, né? Térmicos e acústicos, que conduz mal calor, conduz mal som. Quanto maior a massa específica da madeira, quer dizer, quanto mais densa ela for, mais baixa a condutividade térmica dela. Então, são duas características inversamente proporcionais, né? Quanto maior a massa específica, menor a condutividade térmica, tá? Pois isso é uma característica da madeira que são importantes. Outra característica importante é o seguinte, é com relação à umidade, né? Então, quando você beneficia a madeira, você tira a madeira para ser utilizada na construção civil, a madeira ela tem que ser seca, né? A umidade dela tem que cair, ela vem com uma umidade natural, e aquela umidade natural dela tem que diminuir. Não, na verdade, não é recomendável a utilização de madeiras naturais com umidade maior que 20%. Por que não pode ser maior que 20%? Porque o processo de secagem fica muito difícil. O processo de secagem de madeiras com índice de umidade tão alto, 20%, 25%, ele é um processo de secagem muito difícil. Então, a umidade ideal para utilização em cálculo estrutural é 12%. Então, se você tiver uma madeira que tenha mais umidade, 12%, mas assim, não muito maior do que isso, de 20%, que é demais, mas entre 12% e 20%, essa umidade tem que ser retirada, a madeira tem que ser seca, não é? Até atingir a umidade ótima de 12%, tá? Para ser utilizada com finalidades estruturais. Outra característica importante da madeira também é o seguinte: nossa, né? Nossa, são aquelas. É quando as fibras fazem aquela descontinuidade da fibra da madeira, que se a gente vê em árvore, né? Você tem a fibra, aí você tem descontinuidades. Os nós atrapalham as características principais. Então, não é recomendável utilizar madeiras que tenham muitos nós, porque os nós atrapalham as características, né, da madeira. Então, essas aqui são algumas outras características da madeira. Todas essas aqui são características da madeira. Apresenta resistência mecânica de tração, compressão e flexão, boa resistência mecânica, de tração, resistência. Isso é verdade. Resiste excepcionalmente a choques e efeitos dinâmicos, verdade também. Apresenta boas características de isolamento térmico, absorção acústica, que eu já falei. Apresenta heterogeneidade e anisotropia, própria de sua constituição fundamentada. O que é heterogeneidade? É quando você tem uma seção que não tem as mesmas características ao longo de toda a seção. Isso é heterogeneidade, tá? Se você pegar uma madeira, um tronco e cortar, você não vai ter as mesmas características assim, moleculares em todos os pontos do tronco. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, é um material anisotrópico, ou seja, o comportamento mecânico da madeira é diferente se você mudar a direção. Cortar a madeira nesse sentido, no sentido da fibra, ela vai ter um comportamento mecânico. Se eu cortar nesse sentido, ela vai ter outro comportamento mecânico. Isso é anisotropia. Então, ela é heterogênea e anisotrópica, tá? Então, essas aí são características da madeira aí, para vocês se lembrarem, tá? Vamos falar um pouquinho de laminado de madeira. Olha só as características dele. Primeiro,
podem ser emendados com cola nas extremidades, formando peças maiores. Então, os laminados, eles podem ser emendados usando colas especiais. Não essa cola branca, né? Que a gente lembra logo de cola branca, de estudante, né? De criança, não. Colas especiais, industriais. Madeira laminada pode ser emendada, pode ser colada, formando peças grandes. Então, eu preciso fazer uma abóboda de madeira. Cara, que loucura, né? Um arco de madeira. Isso é possível usando laminados de madeira. Laminados, madeira laminada, porque ela pode ser colada. Você pode ter as dimensões dela aumentadas. Outra coisa importante, cara, não esquece, a madeira laminada apresenta as fibras dispostas na mesma direção. Então, assim, você tem vários tipos de aglomerados de madeira, de produtos de madeira, né? Alguns desses produtos têm as fibras dispostas em duas direções. A madeira laminada, não, numa direção só. Ok? Falando de madeira laminada, vou falar de madeira bruta também, né? É um tipo de madeira muito utilizado em construções provisórias. As mais usadas são as madeiras de eucalipto e os pinheiros, as madeiras de pinos, tá? Pinheiro do Paraná. Por que são as mais usadas? Porque são madeiras de reflorestamento, viu? Madeiras de reflorestamento são madeiras que são as mais utilizadas aí para fazer construções provisórias, né? Madeira bruta. Não é retirada madeira natural, tá? Ainda sobre eucaliptos, né? Essas madeiras elas são as características, são as madeiras mais usadas porque são de reflorestamento. Então, existem restrições ambientais à utilização de madeira natural, né? Mas elas têm algumas dificuldades, alguns problemas. Um problema que tem é o seguinte, ela é impermeável ao tratamento. Impermeável mesmo, o produto de tratamento não entra no interior dessa madeira. Então, ela pode ser uma madeira mais sujeita a deteriorar, tá vendo? Maior possibilidade de deterioração, porque é mais difícil de tratar. E elas têm também uma menor resistência mecânica. Não é aquela chamada madeira de lei, são madeiras amarelas, então a resistência mecânica é mais baixa. Mas apresentam, uma boa alternativa para estruturas mais simples, porque ela é abundante, né? Ela é barata, mas tem essa dificuldade aí, tá mais difícil de tratar, mais sujeita a deterioração e tem uma menor resistência mecânica. Bom, para preservar a madeira, utiliza produtos químicos, né? Na forma de pintura ou na forma de injeção desses químicos dentro da madeira. E a preservação delas deve ser feita com materiais de baixa combustibilidade, né? Pegue fogo, e baixa toxicidade também. Pode ser materiais tóxicos demais para seres humanos ou para animais. Tem que ser tóxico para o bichinho lá, né? Para o fungo, para o bolor, né? O fungo, inclusive, tem 3 tipos de fungo: apodrecedor, manchador e embolorador. Eles atuam diferentemente na parede das células aí. Mas esses 3 tipos de fungo podem causar apodrecimento da madeira, perda de desempenho da madeira, tá? E por último, quero falar de telhado para lembrar vocês da ordem de colocação nas peças do telhado. Eu dei uma aula sobre telhado, né? Vocês lembram como é que é? Então, assim, do mais pesado para o mais leve, você tem as tesouras, que são as treliças, né? Acima das treliças, fazendo 90 graus com ela, perpendicular a ela, você tem as terças. Acima das terças, fazendo 90 graus, você tem os caibros. E em cima dos caibros você tem as ripas. Então, a ordem é de baixo para cima, né? Tesouras, terças, caibros e ripas. Essa é a ordem de colocação aí das peças nos telhados. Bem, assista essa aula, dê uma olhada nesses slides que eu estou deixando aí com vocês, que você vai fazer uma prova excelente. Eu já dei a revisão para vocês só dentro que você vai precisar para a prova. Tá? Faça uma boa prova. Amanhã eu vou deixar o material de amanhã, né, que é concreto 1 para vocês também, bem direcionado para a prova, tá? E aí vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Vamos concluir esse semestre aí, nesse ano tão difícil, né, tão diferente foi 2020 aí, e esperamos dias melhores para nós aí, não é, galera? Um grande abraço para vocês.